Pois é, nós vamos agora para São Paulo, onde eu vou conversar com o psicanalista e professor da USP, Dr. Christian Dunker. Dr. Christian, bom dia, um prazer enorme conversar com você. Tudo bem? Tudo bem, na medida do possível. Um prazer estar com vocês também, Mário, nesse momento tão agudo, né? E aí, doutor Christian, como é que passa, o que é que passa na cabeça das pessoas, daquelas que estão em casa recolhidos com medo e daquelas que estão na rua se expondo? Como é que o senhor vê isso? Você vê isso, Christian? Olha, tem várias reações, né, Mário? Cada um foi se virando como pôde até aqui, de atitudes distintas, né? Eu acho que a gente pode dizer que há um sentimento generalizado de cansaço, bom, vamos começar agora um novo ano, é isso? É essa a nova jornada que a gente tem aí pela frente. E isso para muitos parece assim impossível, né? Dado o estado de cansaço, de trabalho psíquico, né? Por outro lado, é um susto retrospectivo. As pessoas estão caindo em si, os números passaram de todos os patamares conhecidos, pessoas próximas estão infectadas, então acho que há uma mudança na consciência, né? Mas essa multidão, por exemplo, que vê o perigo, ouve falar do perigo, e ainda assim se junta, dança, brinca, bebe, tudo sem máscara, sabendo do perigo enorme que está correndo. Como é que é isso aí na cabeça das pessoas, Cristiano? Olha, temos que considerar que as restrições de movimentação, a quarentena, afetou de forma diferencial grupos etários, né? Então, você pegar alguém de terceira idade e dizer, olha, você vai ficar um ano sem sair de casa, isso representa um prejuízo psíquico diferente de para uma pessoa de 30 anos. Então, a gente pega os grupos de jovens e elas foram seriamente assim restringidos, né, nesse momento de grupalização, de saída para o mundo, e nessa hora em que a epidemia deu uma reduzida, bom, aproveitaram para começar festas e suspender os cuidados. Agora a resposta veio, né? A resposta já dá para delinear que o que aconteceu no Natal, no Ano Novo, tem consequências, né? E mesmo esses grupos estão cientes dessas consequências. Agora, dentro dessa parcela, vamos dizer assim, etária específica, a gente tem ainda resistente um grupo que no fundo é aquele grupo que se considera desde o início especial. Eu não pego, eu tenho fé, eu fiz esporte, eu tenho uma preferência divina na minha cabeça. E esse tipo de atitude é uma versão privada da corrupção, né? Quer dizer, a lei vale para todo mundo, a doença pega todo mundo, mas eu não, eu estou acima e eu tenho privilégio passe azul, né? Cristian, no seu livro, A Pandemia, a Arte da Pandemia para Principiantes, o que é que você destaca aí como essa arte para a gente aprender tão difícil? É, a primeira é essa ideia, né, Mario? É uma arte, não é exatamente uma tecnologia que se aplica para todo mundo exatamente igual. Cada um teria que encontrar aí o seu caminho com as suas potencialidades, com as suas técnicas, né, de pintura, de canto, de dança. Mas uma ideia importante nesse trabalho é convidar as pessoas para desenvolver uma certa tolerância com relação a si, com relação ao outro, né? Tolerância para os efeitos psicológicos, os efeitos de saúde mental que a gente viria a ter e que de certa forma isso se confirmou, né? Então um aumento generalizado na experiência de sofrimento das pessoas, um aumento na formação de sintomas, um aumento na irritabilidade, nos transtornos assim de sono e atenção. E isso, uma vez que a gente pode saber que isso ia acontecer, eventualmente mitiga um pouco os efeitos de surpresa, bom, o que está acontecendo comigo? A ideia do livro era ser assim
lançamento de víveres para sobrevivência na selva, num momento difícil, víveres psíquicos, né? E eu, de forma humorada, tentando sugerir caminhos, né? Para enfrentar aí, o sofrimento que foi, né? O luto, o trauma, o redesenho das nossas atividades de cotidiano, as perdas econômicas que vieram, as perdas de pessoas, né? E tudo isso tem assim deixado a gente cansado, né? O balanço final é porque é muito trabalho. Não é só muito trabalho de entrega de pautas, atendimento de pacientes, é muito trabalho psíquico para todo mundo. Cristian, você acha que nós vivemos, por exemplo, numa guerra, e, por exemplo, eu fico pensando durante a Segunda Guerra Mundial, né? Aqueles países que estavam no meio do conflito, a França, a Alemanha, a Inglaterra, então, se as populações reagiam, tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo agora, do ponto de vista psíquico, na cabeça das pessoas? Sim, bem observado, viu, Mário? Meu pai nasceu durante a guerra, minha avó passou a guerra na Alemanha, né? Então tive relatos muito vivos do que foi essa experiência. E de fato, várias coisas assim parecem ressoar. Obviamente é outra época, outra experiência política e tal, mas há algumas associações, né? Desde gente se aproveitando da situação, né? Desde gente invocando, né? Poderes políticos totalitários em nome, né? do perigo externo, do inimigo externo, da invasão que estava para acontecer, né? Até um incremento, isso a gente vê, né? Da opressão sobre minorias, que têm menos recursos para fazer frente à Covid. Então, você acaba culpando às vezes, outras vezes oprimindo, né? Reforçando, no fundo, os laços de opressão que já existiam aí antes, né? Agora, uma coisa importante é, de fato, o que a gente via durante a guerra, né? Muitas pessoas, assim, tendo que escolher ou uma atitude de enfrentamento, de olhar para a coisa e sentir medo, e sentir, assim, incerteza, ou evasão, né? Muitas pessoas entrando assim num desalento, não quero mais ver notícias, não quero mais saber de nada, e daí vem, não quero mais falar com amigos, não quero mais falar com ninguém, vai havendo um desligamento, né, do mundo que se tornou tão perigoso e tão anômico, né, sem regras, sem leis. Essa politização, no modo de ver exagerada, né, dessa crise que nós estamos vivendo, como é que você vê isso, Cristiano, do ponto de vista psicológico? Olha, isso explica os números péssimos que o Brasil tem em termos comparativos, né, com outros países do mundo, né? Também tem um dado que ainda está entrando na pauta para ser discutido, que é o seguinte: por que os países com IDH maior estão se saindo pior no enfrentamento da Covid do que os países com IDH menor, né? Os países mais pobres parece que eles têm uma relação com a política, com os políticos, com as instituições, que guarnece um pouco o cuidado pessoal, o cuidado entre famílias, a atenção para aquilo que pode ser assim um agente infeccioso. Ao passo que nos países em que há mais confiança, né, de que a estrutura política ela é necessária, a gente tem uma bifurcação, né? Aqueles que levaram a coisa para uma política séria, tipo Nova Zelândia, e aqueles que produziram uma verdadeira multiplicação de perigos, né? E esse foi o caso do Brasil, né? Em vez de, desde o começo, olhar para a coisa como um inimigo natural, um inimigo vem da natureza, e fazia parte da estratégia de governo produzir inimigos artificiais, né? Então tem que ser chinês, tem que ser do reino do jacaré, tem que ter alguma intenção assim malévola por trás, né? Porque aí você agrega seu grupo, aí você mantém o seu grupo unido contra um inimigo, né?
Se você decreta que o inimigo é para todo mundo, aí você perde essa coesão, né, de adesão aí partidária, de adesão de militância. Né? Bom, o erro básico aqui, do ponto de vista psíquico, é o seguinte: quando a gente tem que fazer um sacrifício, a gente faz uma pergunta que é básica, duas perguntas que são assim. Primeiro, em nome de quê? Né? Em nome de um valor, em nome de uma pessoa, em nome de um sentimento, a gente vai se responder em nome do que eu vou deixar de fazer o que eu quero. Né? Eu vou deixar de ir para a rua, eu vou usar álcool em gel. E a segunda pergunta que a gente vai fazer é até quando? Né? Você pedir um sacrifício de uma semana é diferente de 2 meses, diferente de 1 ano e diferente ainda de um sacrifício com tempo indeterminado. Olha, você vai entrar nessa, mas eu não vou dizer para você quando talvez isso termine. Né? Bom, a função do em nome de quê é a nossa referência simbólica, né, para nos autolimitarmos. Bom, nesse ponto, os nossos governantes, em vez de dizer assim, olha, nós estamos seguindo uma autoridade maior, nós estamos seguindo uma autoridade confluente, né? Ou seja, a ciência, as decisões dos organismos internacionais, a Organização Mundial de Saúde, ou seja, uma autoridade que vai confluindo para o mesmo ponto e que diz ao final, a lei é essa. Vamos obedecer porque a lei é essa. Não, os nossos governantes, nem todos, é claro, mas muitos decidiram criar o espírito do diabo e do anjo. Não, isso não é bem assim, vamos ver, tem gente interessada, isso é uma gripezinha, essa vai passar, essa coisa do PT. E começou-se o quê? Um enfrentamento não convergente em termos de autoridade simbólica. Isso, inclusive, para autoridades religiosas. Né? Isso é criminoso. Eu acho que vai chegar para essa turma uma vacina que ainda não tá concluída, mas chama-se a vacina de Nuremberg. Né? Você falou da Segunda Guerra Mundial. A vacina de Nuremberg vai chegar, mas vai chegar. Para muitas pessoas vão ter que tomar essa vacina. Né? Que é o julgamento. O tribunal que vai julgar essa atitude das negacionistas, né? Pois isso. Bem lembrado. A vacina de Nuremberg. Agora, o momento exato que nós estamos vendo agora, Cristian, a gente está vendo que todos os estados, a situação está de caos. Aqui na Bahia, que sempre foi até muito bem, porque o governador e o prefeito, embora de partidos opostos, eles trabalharam numa linha. E depois da eleição, o governador perdeu a eleição em Salvador, com o prefeito, rapaz, olha, todos dois bem afinados, é um negócio parece bom, é um exemplo fantástico. Sim. Mas no Brasil todo a gente está vendo que a situação, os governadores estão sendo obrigados a fechar, aqui mesmo a semana toda. E o presidente, o governo e os negacionistas, E as pessoas morrendo na fila. Rapaz. E aí, será que isso vai chegar num ponto, Cristian, que essas pessoas vão perceber o perigo e mudar de atitude ou vão continuar assim? O que é que você acha? Elas percebem, não? Mas às vezes percebem tarde demais. Né? Às vezes percebem de uma forma traumática. Vai precisar morrer um sobrinho, um primo, um pai, um avô, uma esposa, para dizer, não era bem assim. Né? E aquela pessoa que vive num mundo do tamanho do braço da pessoa. Né? Existe aqueles que eu estou vendo ali. Aquelas que estão atrás da montanha, eu não sei, então eu posso imaginar que elas são seres de outro planeta. Né? De fato, o negacionismo é uma atitude muito malsã para esse momento, porque ele cria esse fechamento. Não é só a negação de que é preciso ter cuidado com a vacina, tomar a vacina, usar a máscara, mas a pessoa, no fundo, ela está diminuindo o tamanho do seu mundo. Né? Ela está dizendo, olha, os que importam são os meus, e os meus são cada vez menos pessoas. E esse fechamento, ele é contrário à solidariedade, ele é contrário à inteligência, ele é contrário ao enfrentamento, vamos dizer assim, coletivo de um problema. Né? Acho que o Nordeste está dando uma lição para o Brasil, tanto do ponto de vista de se reunir, de montar um consórcio, né? O Nicoleles fez a sua contribuição, a união entre os estados numa mesma posição.
criando aí um confronto que devia ter acontecido antes. Vamos dizer, a gente aqui torcia para que o grupo das luzes, vamos chamar assim, conseguisse se reunir e criar, enfim, mais voz ativa a ponto de desequilibrar essa situação de, eu estou chamando assim, né, de dissenso fabricado, né, de conflito fabricado, de vamos criar guerra para vender arma para os dois lados. Essa é a atitude do miliciano. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Christian, muitíssimo obrigado, viu? Ótimo conversar com você. Bom dia, amigo. Bom dia, tudo de bom para você. Parabéns pelo trabalho aí, Mário, na Rádio Metro.